Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Gabriel e nesse vídeo nós vamos falar sobre os Illuminates. Bom, acho que todos conhecem os Illuminates ou já ouviram falar sobre eles. Illuminati é o nome historicamente dado aos Illuminati da Baviera. Era uma sociedade secreta do tempo do Iluminismo que foi criado no dia 1º de maio de 1776, na Baviera, que na época era um país. Os objetivos declarados da sociedade eram se opor à superstição, ao obscurantismo, à influência religiosa sobre a vida pública e aos abusos do poder por parte dos monarcas. Havia uma frase nos estatutos gerais da sociedade secreta e a frase era essa: a ordem do dia é pôr fim às maquinações dos propagadores da injustiça, controlá-los sem dominá-los. Os Illuminati, a maçonaria e outras sociedades secretas foram proibidos por decreto de Carlos Teodoro da Baviera, com incentivo da Igreja Católica, em 1784, 1785, 1787 e 1790. Durante os anos subsequentes, o grupo foi geralmente desprezado por críticos conservadores e religiosos que alegavam que os Illuminati continuavam na clandestinidade. Eram responsáveis pela Revolução Francesa. Atraiu homens de letras como Johann Wolfgang von Goethe e Johann Gottfried Herder, e o duque reinante de Gotha e de Weimar. Em usos subsequentes, Illuminati passou a ser usado para se referir a várias organizações supostamente derivadas dos Illuminati da Baviera. Essas organizações são frequentemente acusadas de conspirar para controlar os assuntos mundiais, arquitetando eventos e infiltrando agentes em governos e corporações, a fim de obter poder político, influência e estabelecer uma nova ordem mundial. Para algumas das teorias da conspiração mais conhecidas e um pouco mais elaboradas, os Illuminati são retratados como figuras ocultas nas sombras, manipulando os mecanismos do poder. Essa visão dos Illuminati encontrou espaço na cultura popular, aparecendo em dezenas de romances, filmes, programas de televisão, histórias em quadrinhos, videogames e videoclipes. Segundo os adeptos, a fonte da luz era vista como sendo comunicada diretamente de uma fonte superior, devido a uma condição classificada elevada da inteligência humana. A primeira classe pertence aos alumbrados da Espanha, que eram os Illuminati da Espanha, que alumbrados quer dizer iluminados em espanhol. O historiador espanhol Marcelino Menéndez y Pelayo encontra o nome pela primeira vez por volta de 1492, mas remonta sua origem gnóstica e acredita que suas ideias foram promovidas na Espanha por influências da Itália. Uma de suas primeiras líderes, alguns estudiosos a classificam como uma pré-alumbrado, a Maria de Santo Domingo, que ficou conhecida como La Beata de Piedrahita. Era filha de um trabalhador rural e nasceu em
Aldea Nueva, ao sul de Salamanca, por volta de 1485. Ingressou na ordem dominicana ainda adolescente e logo alcançou renome como profetista e mística, capaz de conversar diretamente com Jesus Cristo e a Virgem Maria. Fernando de Aragão a convidou para sua corte e convenceu-se da sinceridade de suas visões. Os dominicanos apelaram ao Papa Júlio II por orientação e uma série de julgamentos foram convocados sob os auspícios da Inquisição. Seus patronos, que a essa altura incluíam não apenas Fernando, mas também Francisco Cardenal Ximenes de Cisneros e o Duque de Alba, garantiu que nenhuma decisão fosse tomada contra ela. Ela foi absolvida em 1510. Depois nós temos Santo Inácio de Loyola. Enquanto estudava em Salamanca, no ano de 1527, foi levado perante uma comissão eclesiástica por acusação de simpatia pelos alumbrados, mas escapou com uma advertência. Outros não tiveram a mesma sorte. Em 1529, uma congregação de seguidores iletrados em Toledo foi açoitada e presa. Seguiram-se rigores ainda maiores, e durante cerca de um século, os alumbrados forneceram muitas vítimas à Inquisição, especialmente em Córdoba. O movimento Ilumines chegou à França vindo de Sevilha em 1623. Alcançou alguma proeminência na Picárdia, quando Pierre Guérin, pároco de Saint-Georges de Roye, juntou-se a ele em 1634, cujos seguidores, conhecidos como Erinetes, foram reprimidos em 1635. Outro grupo, Ilumines, surgiu no sul da França em 1722 e parece ter permanecido até 1794, tendo afinidades com aqueles conhecidos contemporaneamente como profetas franceses, um ramo dos militares protestantes camisardes. De uma classe diferente eram os Rosa-Cruzes, que alegavam ter surgido em 1422, mas só ganharam notoriedade pública em 1537, mais de 100 anos depois. Tinham seus ensinamentos combinando elementos do hermetismo egípcio, do gnosticismo cristão, da cabala judaica, da alquimia e de diversas outras crenças e práticas ocultistas. O registro escrito mais antigo que menciona a Ordem Rosa Cruz é o Forma Fraternitatis, publicada pela primeira vez em 1614, mas provavelmente circulando em forma manuscrita um pouco antes disso. Narra a jornada do suposto fundador do movimento, Christian Rosenkreuz. Viajou para Damasco, Dankar, que era uma cidade lendária escondida na Arábia, pelo Egito, e Fez, onde foi bem recebido e adquiriu grande sabedoria secreta. Finalmente, retornou à Alemanha, onde escolheu 3 outros a quem transmitiu essa sabedoria, fundando assim a ordem. Mais tarde, o número de membros aumentou para 8, que se separaram, cada um indo para um país diferente. Um dos 6 artigos de acordo que adotaram foi que a fraternidade deveria permanecer secreta por 100 anos. Ao final de 120 anos, o local secreto de sepultamento e o corpo perfeitamente preservado do fundador foram descobertos por um dos então membros da ordem,
juntamente com certos documentos e símbolos muitos estimados pelos Rosacruzes. O túmulo sagrado foi coberto novamente. Os membros da ordem se dispersaram e a localização do túmulo se perdeu na história. A fama termina com um convite a alguns poucos para se juntarem à fraternidade. Entre aqueles que se acredita terem sido associados à ordem estava Michael Mayer, um alquimista alemão, Robert Fludd, um médico britânico, e Francis Bacon, filósofo e estadista britânico. Talvez o grupo mais intimamente associado ao nome Illuminati tenha sido um movimento republicano de livre pensamento de curta duração, fundado no Dia do Trabalho de 1776 por Adam Weishaupt, professor de direito canônico em Ingolstadt e ex-jesuíta. Os membros dessa sociedade secreta se autodenominavam perfeccionistas. O objetivo de seu fundador era substituir o cristianismo por uma religião da razão, como fizeram posteriormente os revolucionários franceses e o filósofo positivista do século XIX, o Auguste Comte. A ordem era organizada nos moldes jesuítas e mantinha disciplina interna e um sistema de vigilância mútua, baseado nesse modelo. Seus membros juravam obediência a seus superiores. Eram divididos em três classes principais, que eram os noviços, os primeiros, minervais, os segundos, e iluminados menores, o terceiro. A segunda, era os minervais, era composta por maçons, comuns, escoceses e cavaleiros escoceses. A terceira, ou classe de mistério, compreendia 2 graus, sacerdote e regente, bem como mago e rei, começando com um ciclo restrito de discípulos, cuidadosamente selecionados entre seus próprios alunos. Weishaupt gradualmente estendeu seus esforços de recrutamento de Ingolstadt para Eichstätt, Freising, Munique e outros lugares, com atenção especial ao alistamento de jovens ricos, de posição social elevada em importância. A partir de 1778, os iluminados de Weishaupt começaram a entrar em contato com várias lojas maçônicas, onde, sob o impulso de Adolf Franz Frederick Freiherr von Guernicke, um de seus principais convertidos, frequentemente conseguia alcançar uma posição de comando. Foi a Guernicke que a sociedade deveu a elaboração da Constituição extremamente complexa, mas nunca foi concretizada, bem como seu sistema de comunicação interna. Cada membro da ordem lhe havia dado um nome especial, geralmente clássico, pelo qual era o único a ser tratado em documentos oficiais. O Weishaupt era chamado de Spartacus, enquanto Guernicke era Philo. Toda correspondência interna era feita em código, e para aumentar o mistério, cidades e províncias recebiam novas designações, totalmente arbitrárias. Em seu período de maior desenvolvimento, os Illuminati bávaros de Weishaupt abrangiam uma área muito vasta, estendendo-se da Itália à Dinamarca e de Varsóvia a Paris. Em nenhum momento, porém, seu número parece ter ultrapassado 2.000 membros. A ordem e suas doutrinas atraíram gigantes da literatura, como Johann Wolfgang von Goethe e Johann Gottfried von Herder.
bem como os duques Ernesto II de Gotha e Carlos Augusto de Saxe-Weimar e Eisenach. Tais personalidades são reivindicadas como membros, embora seja questionável se de fato eram. Acredita-se que os Illuminati de Weishaupt incluíam o Johann Bode, que era um astrônomo, Frederic Nicolai, escritor e livreiro, Frederic Jacob, filósofo, Frederic Leopold, era um poeta, também conde de Stolberg. Sociedades secretas desse tipo se encaixavam na ideia de despotismo benevolente como veículo para o iluminismo, como Goethe demonstra em Os Aprendizes de Wilhelm Meister. O movimento sofreu condições internas e acabou sendo proibido por um edito em 1785 do governo da Baviera, que destituiu alguns membros da Ordem dos Illuminati de Weishaupt. Foram presos e expulsos de suas casas, enquanto outros foram expulsos. Weishaupt perdeu sua cátedra em Ostade e foi banido da Baviera. Após 1785, os registros históricos não contêm mais atividades da ordem, mas ela figurou de forma proeminente em teorias da conspiração. Por séculos após sua dissolução, atribuiu-se à ordem atividades que variavam da instigação da Revolução Francesa ao assassinato do presidente americano John Kennedy. A noção de uma cabala onisciente de antigos mestres permaneceu uma imagem poderosa no imaginário popular até o século XXI. Após a supressão da Ordem de Weishaupt, o título Illuminati foi atribuído aos franceses martinistas, fundados em 1754 por Martínez Pasquales e propagado por Louis Claude de Saint-Martin. Em 1790, o martinismo já havia se espalhado pela Rússia. Johann Georg Schwarz e Nikolai Novikov, ambas as vertentes do martinismo iluminado, incluíam elementos da cabala e do misticismo cristão, absorvendo ideias de Jacob Boehme e Manuel Swedenborg. Entre 1797 e 1798, as memórias ilustrando a história do jacobinismo de Augustin Barruel e as provas de uma conspiração de John Robinson divulgaram a teoria de que os Illuminati haviam sobrevivido e representavam uma conspiração internacional em curso. Isso incluía a alegação de que estavam por trás da Revolução Francesa. Ambos os livros se mostraram muito populares, estimulando impressões e parafrases por outros. Um excelente exemplo disso é Provas da Existência Real e da Tendência Perigosa do Iluminismo, do reverendo Seth Payson, publicado em 1802. Ambas das respostas a isso foram críticas, por exemplo, sobre a influência atribuída a filósofos maçons e aos Illuminati na Revolução Francesa, de Jean-Joseph Maunier. Barruel, um jesuíta exilado da França, usando algumas ideias plagiadas de John Robinson, propagou uma teoria da conspiração de que judeus, maçons e Illuminati querem demolir todas as monarquias, além do Vaticano, a fim de estabelecer uma república mundial. Mas Barruel não acusou todos os maçons e se considerava um maçom. Barruel acusou os cavaleiros templários de terem sobrevivido secretamente e de terem se infiltrado na maçonaria para destruir o cristianismo. A ideia original de Barruel era retratar os judeus como movidos
uma conspiração global, uma força motriz da história mundial. Até então, o consenso geral é de que os judeus eram demasiado impotentes para tal. Mais tarde, Barruel absteve-se de publicar seu livro, temendo que isso levasse ao massacre dos judeus. As obras de Robson e Barruel chegaram aos Estados Unidos e por toda a Nova Inglaterra. O referendo Jedediah Morse, um ministro congregacional ortodoxo e geógrafo, estava entre aqueles que proferiram sermões contra os Illuminati. De fato, um dos primeiros relatos sobre os Illuminati a ser impresso nos Estados Unidos foi o Sermão de Morse, no dia de jejum de 9 de maio de 1898. Morse havia sido alertado sobre a publicação na Europa das provas de uma conspiração de Robson por uma carta do referendo John Erskine de Edimburgo. Ele leu as provas logo após a chegada dos exemplares publicados na Europa por navio. Em março daquele ano, outros escritores anti-Illuminati, como Timothy Dwight, logo seguiram em sua condenação do grupo imaginário de conspiradores. Sermões impressos foram seguidos por relatos em jornais, e estes figuraram no discurso político partidário que antecedeu a eleição presidencial dos Estados Unidos de 1800. O pânico subsequente também contribuiu para o desenvolvimento da literatura gótica nos Estados Unidos. Pelo menos 2 romances do período fazem referência à crise: Vermont ou A Testemunha Secreta, de 1799, e Júlia e o Barão Iluminado, de 1800. Alguns estudiosos, além disso, relacionaram o pânico em relação à suposta conspiração dos Illuminati aos temores sobre a imigração do Caribe e sobre possíveis rebeliões de escravos. A preocupação diminuiu na primeira década de 1800, embora tenha surgido de tempos em tempos no movimento antimaçônico nas décadas de 1820 e 1830. Diversas ordens fraternas atuais afirmam descender dos Illuminati bárbaros originais e usam abertamente o nome Illuminati. Alguns desses grupos usam uma variação do nome, a Ordem Illuminati, no nome de suas próprias organizações, enquanto outros, como a Ordo Templi Orientalis, têm Epopete ou Perfeito Pontifício dos Illuminati como um grau dentro da estrutura de graus de sua organização. No entanto, não há evidências de que esses grupos atuais tenham qualquer conexão real com a ordem histórica. Eles não acumularam poder ou influência política que fosse significativa. A maioria, em vez de tentar permanecer secreta, promove ligações não comprovadas com os Illuminati da Baviera, como forma de atrair membros. Alguns pesquisadores modernos argumentaram que, embora esses grupos contemporâneos não tenham continuidade histórica com os Illuminati da Baviera, eles frequentemente se apropriam relativamente de sua estrutura e simbolismo documentados. Os Illuminati originais não sobreviveram à supressão na Baviera. Suas travessuras e conspirações posteriores na obra de Barruel e Robson devem, portanto, ser consideradas como invenção dos autores. Apesar disso, muitas teorias da conspiração modernas propõem que os eventos mundiais estão sendo controlados e manipulados por uma sociedade secreta que se autodenomina Illuminati. Alguns dos eventos históricos e os teóricos da conspiração alegam
falsamente terem sido orquestrados pelos Illuminati incluem Revolução Francesa, a eleição presidencial dos Estados Unidos de 1800 e o assassinato de John Kennedy. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e inscreva-se no canal, pois assim o YouTube vai perceber que o vídeo é bom e vai recomendar para mais pessoas. E comente alguma coisa do que você achou do vídeo e o que poderia ter ficado melhor. Vou ficando por aqui e até mais.